No decorrer da história, o Pai Celeste foi demonstrando de forma gradual a sua vontade e revelando a sua palavra. Convido você a vermos os 7 métodos que Deus utilizou para revelar a sua palavra no decorrer da história da humanidade. Olá, que a paz que excede todo entendimento seja com você e com todos os seus, em nome de Jesus. No decorrer da história, Deus falou sua palavra de várias maneiras. No livro de Hebreus, capítulo 1, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do Seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo e tudo quanto existe. O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto Ele faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade. Ele nos purificou de todos os nossos pecados e depois se assentou no lugar de mais elevada honra, do lado direito da majestade nas alturas. Dentre todas as maneiras que Deus falou, gostaria de falar com você sobre 7 métodos que Deus utilizou no decorrer da história para falar da sua vontade, nos dando a sua palavra. No decorrer da história, o Pai Celeste foi demonstrando de forma gradual a sua vontade e revelando a sua palavra. Primeiramente, ele escreveu e anunciou a sua lei através da natureza. Logo após isso, na consciência do homem. Em seguida, seus princípios fundamentais foram escritos em tábuas de pedra. Na plenitude dos tempos, Jesus veio à terra. Veio como a encarnação da verdade. O Verbo habitou entre nós. Mais tarde, Deus usou os homens para reunir os escritos. Hoje temos uma escritura ampla, completa, onde mostra toda a perfeita vontade de Deus e mostra também que esta verdade foi escrita no coração do seu povo. E hoje ela é uma carta que pode ser lida na vida de cada um. Convido você então para vermos os 7 métodos que Deus utilizou para revelar a sua palavra no decorrer da história da humanidade. Em primeiro lugar, Deus escreveu e anunciou a sua lei através da natureza. Veremos isso no Salmo de número 19. Acompanhe a leitura. Os céus anunciam a glória de Deus, e o firmamento proclamam as obras das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. Se você estiver acompanhando na Bíblia de edição católica, você deve ler o Salmo de número 18. Veja como diz o versículo de número 4 na Bíblia de edição católica. Não é uma língua, nem são palavras, cujo sentido não se percebe. A lei do Senhor é perfeita e conforta a alma. A ordem do Senhor é segura e instrui o simples. Salmo 18, versículo 8, na Bíblia Católica. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, versículo 7. No livro de Gênesis diz que Deus criou todas as coisas. Os céus foram criados em primeiro lugar. Deus criou a terra, criou o ar, criou o sol, criou a lua, criou a noite, criou a escuridão. Deus criou tudo o que existe. Observe essas palavras. O céu anuncia a glória de Deus. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto,
a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançam a terra toda. Então podemos concluir que toda a natureza anuncia a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem. Deus criou o ser humano com capacidade para governar. Colocou no ser humano o intelecto, a consciência. Criou o ser com capacidade de tomar decisão e assumir responsabilidades. Então Deus usou o segundo método para proclamar sua palavra, escrevendo a lei na consciência do homem. Em Romanos capítulo 2 está escrito assim: você não tem desculpa quando julga os outros. Quando você afirma que alguém é mau e deveria ser castigado, você está falando de si mesmo, pois faz essas mesmas coisas e está condenando a si mesmo. Deus dará vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Porém, haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas e lutam contra a verdade divina e andam em maus caminhos. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Deus punirá em qualquer situação. Ele castigará os pagãos quando pecarem, embora eles nunca tenham ouvido a respeito da lei. Ele castigará aqueles que pecaram sob a lei. Pela lei eles serão julgados. Porque não são aqueles que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são considerados justos. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Como vemos aqui nesse texto, quem pecou conhecendo a lei será julgado por ela. Quem pecou não conhecendo a palavra de Deus será julgado a si mesmo, porque Deus escreveu no coração ou na consciência do homem a sua palavra. O homem sabe o que é certo e o que é errado. No decorrer da história, Deus chamou um homem por nome Abrão para, a partir dele e sua esposa chamada Sara, formar uma nação que seria a nação escolhida, a nação da promessa. O povo de Abraão, conhecido como a nação de Israel, recebeu a palavra de Deus. Esta era a terceira proclamação da palavra. A palavra então foi escrita em tábuas de pedra. Em Êxodo capítulo 24, versículo 12 está escrito assim: suba ao monte e venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Assim Moisés subiu, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu o monte por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. Permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Deus usa o seu terceiro método para proclamar sua palavra, escrevendo a sua lei em tábuas de pedra. Observe o detalhe: 2 tábuas de pedra. Por que 2 tábuas de pedra? Certamente uma ficaria no recinto sagrado, na presença de Deus, a outra junto ao povo ou diante do povo. No último livro do Pentateuco, Moisés escreveu assim: o Senhor
o seu Deus, me mandou dar a vocês os seus mandamentos, as ordenanças e as leis que deverão obedecer na terra que vocês passarão a possuir. Desse modo, vocês, seus filhos e netos temerão ao Senhor, o seu Deus, observando enquanto vivem a todas as instruções e mandamentos que ordeno todos os dias das suas vidas, para que seus dias sejam prolongados. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ouça, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Após escrever a sua palavra em tábuas de pedra, dar sua lei e seus mandamentos ao povo escolhido, a nação de Israel, Deus manifestou a sua palavra na pessoa de Cristo. Foi este o quarto método que Deus usou para proclamar a sua palavra. Cristo, a palavra vivente. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. No versículo 11 e 12 diz assim: Ele veio em sua própria terra e entre o seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Mas a todos quanto receberam, aos que creem nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Celeste. Nos versículos 15 e 16 diz assim: João mostrou Cristo ao povo, dizendo às multidões: Este é aquele a respeito de quem eu estava falando quando disse: Está para chegar alguém que é muitíssimo mais importante do que eu, porque ele já existia muito antes de mim. Todos nós temos tirado proveito das ricas dádivas que ele nos trouxe, dádiva sobre dádiva. E ele prossegue no versículo de número 17. Porque Moisés nos deu a lei, enquanto Jesus Cristo nos trouxe a graça e a verdade. Ninguém jamais viu realmente a Deus, porém o seu Filho único certamente o viu, porque ele vive com o Pai e o tornou conhecido. Deus revelou sua palavra através da natureza, como vimos. Os céus anunciam a glória de Deus. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela a outra noite. Na primeira promulgação de sua lei não havia linguagem, nem palavras, nem um som. Porém a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançam a terra toda. Toda a natureza anuncia a palavra de Deus. Deus então usa o seu segundo método, escrevendo as exigências da lei na consciência, no pensamento das pessoas. Deus prossegue no seu método e através de Moisés nos deu a lei, enquanto Jesus Cristo nos trouxe a graça e a verdade.
Todos nós temos tirado proveito das dádivas que Cristo nos trouxe, pois Cristo nos trouxe dádiva sobre dádiva. E quando aconteceu isto? Em Gálatas está escrito assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que é plenitude dos tempos? Significa o tempo certo, o tempo determinado por Deus. Quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele nos enviou seu Filho. Ele nasceu de mãe humana e viveu debaixo da lei. Qual é o propósito do seu nascimento? Quero ler com você. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E o texto continua: para comprar a liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações de vocês, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ele continua: vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Meus queridos filhos, estou sofrendo por vocês, como a mulher que tem dores de parto, e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. O apóstolo Paulo continua no capítulo 5, acompanhe. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para dar lugar à vontade da carne, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para que não acabem se matando. Eu aconselho que obedeçam somente às instruções do Espírito Santo. Ele vos dirá onde ir e o que fazer. E assim, vocês não estarão satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quanto a mim, não permita Deus que eu me gabe de coisa alguma, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo, e o interesse do mundo em mim também há muito tempo está morto. Não faz diferença nenhuma agora se formos circuncidados ou não. O que vale é se formos realmente mudados em pessoas novas. Que a paz e a misericórdia de Deus seja com todos vocês que vivem por esta norma, e com todos quanto em toda parte pertencem realmente ao povo de Deus. Cristo, após sua morte na cruz do Calvário, Ele ressuscitou no terceiro dia. Algumas mulheres que viram o Senhor ressuscitado contaram para os discípulos, mas eles duvidaram. 2 deles, voltando para sua cidade, enquanto estavam no caminho, foram surpreendidos por um viajante que perguntou para eles por que estavam tão tristes. E eles então relataram para aquele viajante o motivo da sua tristeza, pois o seu mestre havia sido crucificado. Pois algumas mulheres foram ao sepulcro e voltaram com a triste notícia de que o seu corpo não estava no túmulo. Ao chegar em casa, no momento do partir do pão, reconheceram que aquele viajante era o próprio Senhor Jesus, que esteve juntamente com eles em todo o caminho.
Em Lucas 24, versículo 33 diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Chegamos agora à quinta promulgação das Escrituras Sagradas. A promulgação de todas as Escrituras. Em Romanos capítulo 15, versículo 4 está escrito assim: porque tudo que está escrito nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos a esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Após abrir o entendimento dos discípulos, Deus então usa os discípulos para proclamar a palavra verbalmente e escrevê-la. E mais tarde, os livros foram reunidos, formando toda a Escritura. E esta Escritura dá testemunho dela mesma, como lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra fundo a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Agora essa palavra poderosa penetra dentro do homem, faz a divisão de alma e espírito, junta e medula, mostra a nossa realidade, mostra o nosso pensamento e mostra quem realmente somos. E Deus então agora coloca em prática o seu sexto método, escrevendo a palavra no coração dos homens. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porém, esta é a nova aliança que eu farei com o povo de Israel, declara o Senhor. Eu porei minhas leis nas suas mentes e as escreverei em seu coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Quando Deus dá a lei para a nação de Israel escrita em tábuas de pedra, usando ali o seu segundo método de proclamação da palavra, já tinha em mente um tempo à frente, o tempo que nós vivemos, um tempo onde a lei é escrita na nossa mente, no nosso coração. Assim diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 8, versículos 7 a 9. Pois se a velha aliança fosse perfeita, não teria havido nenhuma necessidade de uma outra para substituí-la. O próprio Deus vê que o povo é culpado, pois disse: virá o dia, declara o Senhor, quanto farei uma nova aliança com o meu povo, com o povo de Israel e com o povo de Judá. Esta nova aliança não será como a aliança antiga que eu dei aos antepassados no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Eles não cumpriram a sua parte naquela aliança, e por isso eu tive que afastar deles, diz o Senhor. Então ninguém precisará falar ao seu amigo, ou ao seu vizinho, ou ao seu irmão, dizendo: vocês também precisam conhecer o Senhor, pois todos, grandes e pequenos, me conhecerão. Deus fala dessas novas promessas, desta nova aliança, como tomando o lugar da antiga, porque esta agora é antiquada e foi posta de lado para sempre. Deus agora inaugura um novo tempo, onde a sua palavra não é mais escrita em materiais físicos. Uma nova aliança onde declara o Senhor: porém minhas leis no entendimento deles. Significa que os que receberam verdadeiramente a Cristo e a sua palavra serão completamente esclarecidos
e terão perfeito conhecimento da verdade. Em seu coração as escreverei. Significa que quem serve a Cristo terão todas as paixões, desejos e intenções purificadas, para que estejam prontos para obedecer a palavra de Deus. Serei seu Deus e ele será meu povo, ou seja, eu os tornarei novas criaturas e os unirei a mim para sempre. Então, se já recebemos o Evangelho de Cristo, precisamos nos atentar para o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, deixem de ficar avaliando o servo de Cristo pelo que o mundo pensa a respeito deles ou por aquilo que eles aparentam ser exteriormente. Antigamente, erradamente, considerávamos Cristo como um simples ser humano igual a nós. Como pensamos de modo diferente agora? Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram. Teve início uma nova vida. Todas as coisas novas vêm de Deus. Ele nos trouxe de volta a si mesmo por intermédio daquilo que Cristo Jesus fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que reconcilie com Ele. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-nos. Esta é a mensagem maravilhosa da reconciliação que ele nos deu para transmitir aos outros. Agora, nesse tempo, no nosso tempo, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, está colocando em prática o seu 7º método de proclamação da palavra dele. E que método seria este? Ele quer que cada seguidor de Cristo seja uma carta viva. Essa é a 7ª promulgação da palavra de Deus. Os cristãos, os servos de Cristo como carta viva. Em 2 Coríntios capítulo 3 está escrito assim: a única carta que eu necessito são vocês mesmos. Vocês são a nossa carta, escrita ao nosso coração, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós. Carta escrita não por pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, que é o Espírito. Encerro com essas palavras do apóstolo Paulo. Ora, aquele que é poderoso para confirmá-los pelo meu evangelho, pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Romanos 16, 25 a 27. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.